eu estava me lembrando aqui da CPMI dos Correios, que teve como presidente Delcídio Amaral, senador, e como relator o deputado Osmar Serralho, do PMDB. A CPMI dos Correios cumpriu a sua tarefa, mesmo presidida e relatada por dois respeitáveis parlamentares da base do governo. Eu espero que aqui se reproduza, a bem do interesse do Brasil, o que o país espera. Vossa Excelência preside a CPI do Senado e, coincidentemente, a CPMI, Câmara e Senado. E Vossa Excelência pode fazer a comparação, ninguém melhor do que Vossa Excelência, senador Vital, para fazer a comparação entre o nível de interesse do Brasil numa CPI e na outra. A sala está cheia, a imprensa brasileira veio para cá, o Brasil todo está olhando para cá. Aqui é onde reside a esperança do resgate da credibilidade do Congresso. As reuniões da CPI do Senado são reuniões fantasma. É reunião do presidente, Vossa Excelência cumpre o seu papel, é obrigado a isso. O relator e o depoente, pouco mais ou nada. Por quê? Porque não há credibilidade naquela investigação. Nessa há. Eu, pessoalmente, quero manifestar de público a minha confiança no relator, deputado Marco Maia. Vossa Excelência foi presidente da Câmara e tem uma história. Senador Vital, Vossa Excelência é presidente da CCJ, tem uma história. Vossa Excelência tem um papel importante na política do Brasil e o Brasil espera que a investigação, que não interessa a governo nem a oposição, interessa ao Brasil passar a limpa a Petrobras. Que aqui se produza no pouco espaço de tempo que nos resta, porque vamos ser claros, a Copa do Mundo vem aqui, depois vem uma campanha eleitoral. Nós temos pouco tempo para apresentar resultados. O senador Aécio Neves, o deputado Mendonça, apresentaram de forma muito correta um roteiro sucinto do que deve ser feito para que se possa, no pouco tempo que nós temos para investigar, se colher resultados. Há três figuras que eu reputo fundamentais. Uma, Cerveró. Outra, Paulo Roberto Costa. Ambos estão soltos. E um terceiro que está preso, Alberto Youssef. O que o Brasil pensa, presidente Vital, é que o senhor Alberto Youssef Doleiro funcionou como um operador de mensalão maior do que o mensalão. É isso que está na cabeça das pessoas. A vinda de Alberto Youssef, que está preso, tem que ser preparada com o cuidado devido para que esse cidadão venha para esclarecer o que o Brasil quer saber. E a responsabilidade é do plenário, mas de Vossas Excelências em conduzir os trabalhos. Eu quero aqui dizer que reservo as minhas expectativas nesta comissão de inquérito, nos depoimentos que haverão de ocorrer, na vinda do senhor Alberto Youssef e, mais do que isso tudo, a credibilidade e o resgate da independência do Congresso como Casa do Povo está nesta comissão. A outra é a comissão fantasma dos depoimentos que não acontecem. Nós sabemos que a presidente da Petrobras já veio aqui 3 vezes. Numa vez disse que a refinaria foi um mau negócio, depois voltou, disse que foi um bom negócio, e agora voltou e disse que foi um mau negócio. Essa comissão tem a obrigação de passar isso tudo a limpo. E eu quero, finalizando essa minha palavra de introdução, quero dizer que deposito as melhores expectativas, assim como Delcídio Amaral e Osmar Serralho cumpriram a sua missão, eu deposito pessoalmente, e o meu partido o faz, na capacidade de isenção e de responsabilidade com o interesse do país, da figura do presidente Vital e do relator Marco Maia. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado Beto Albuquerque. Senhor presidente, permita ficar em pé para que possa enxergá-los. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência, o nobre colega de Câmara, deputado Marco Maia, cujas tarefas esperamos sejam bem tratadas, bem conduzidas, por conta de que as ruas que foram tomadas em junho do ano passado, senhor presidente, nobre relator, podem não estar cheias de novo, mas nas casas os brasileiros estão de olho no que vai acontecer dentro desse processo. E é muito importante que os brasileiros fiquem de olho, porque nada mais, nada menos desejamos todos nós que a verdade venha à tona. A CPI tem que ter compromisso com a verdade dos fatos,
com a verdade das responsabilidades, de apurar, for o caso, punir ou esclarecer todos os assuntos, que não são poucos, infelizmente. Já dito aqui, dezenas de casos, reiteradamente, expõem o maior patrimônio desse país e do povo brasileiro, que se chama Petrobras, que todos nós temos orgulho desse patrimônio. Buscar a verdade, senhor presidente, nobre relator, é um compromisso que temos que ter com os milhares de servidores de carreira daquela empresa, homens, mulheres honrados, que não merecem a pecha de integrarem uma empresa sem controle, eivada de corrupção, de desvios, de intromissão política. E esses servidores precisam ser respeitados. E essa empresa que leva as cores da nossa bandeira precisa também ser protegida. Portanto, a forma que nós, parlamentares, no Senado e na Câmara, temos de recompor isso é buscar a verdade, doa quem doer, sem medo, sem poeira debaixo do tapete, sem conluio, sem esconder nada ou sem empurrar com a barriga os problemas em véspera de Copa do Mundo ou de eleição. Quero dizer que o PSB integra essa CPMI com um dos seus melhores quadros, o deputado Júlio Delgado, para colaborar com as apurações. E nos sentimos aqui, senhor presidente Vital do Rego, contemplados. Esta é uma comissão que, de fato, representa a sociedade, a Câmara e o Senado. Como estamos em período de futebol, de Copa do Mundo, todos os senhores sabem, existe um movimento Bom Senso Futebol Clube. A presidenta Dilma, inclusive, recebeu, semana passada, esse time do bom senso. Eu acho, senhor presidente, me permita sugerir, pedir, precisamos ter bom senso no Senado e na Câmara. Por que não encerrar a CPI do Senado e concentrarmos todos os esforços numa única CPI? Isso é bom senso. Para que perdermos tempo, entrarmos em contradição? Acho que Vossa Excelência, que é um homem de bem, competente, junto com o deputado Marco Maia, todos nós que estamos aqui, não precisamos de nem muitos minutos para entender que a CPMI é quem pode dar o melhor resultado, dividir menos, convergir mais, buscar a verdade. Eu quero, portanto, em nome do PSB, registrar a Vossa Excelência o que faremos também ao presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, de que examinemos essa possibilidade. Qual é o problema? Por que duas? Por que não ficarmos com essa que é mais ampla, onde todos estamos aqui? Encerrar a outra. Isso não é demérito da outra CPMI, da CPI própria do Senado, mas eu acho que teríamos um foco e a otimização do nosso trabalho e do nosso tempo de forma mais positiva. Agradeço a atenção dos senhores e espero que possamos trabalhar muito focados na verdade, senhor presidente. Muito obrigado. Vossa Excelência. Deputado Cibá Machado, depois líder Ibaçaí. Senhor presidente, deputado Vital do Rego, quero parabenizá-lo pelo trabalho que vai à luz da presidência dessa comissão, mais uma vez, como já lhe é peculiar, revelar a todo o Brasil a capacidade do trabalho de Vossa Excelência. Então, parabéns pela indicação da presidência. Quero cumprimentar o deputado Marco Maia por ter assumido a referência da tarefa de relatar esta CPMI, por ter sido presidente da Câmara dos Deputados e, com muita honra para todos nós, tive a grata satisfação de trabalhar com Vossa Excelência. E estamos aqui para colaborar com a elucidação de todo e qualquer fato que se fizer necessário. Mas essa discussão da Petrobras, senhor presidente, desde a origem, ela é maculada pelo interesse da disputa política. Isso tem que ser revelado. E eu espero que isso não seja o palco dos debates nessa CPMI. Quando nós vimos aqui a oposição já apresentar, através de um de seus líderes, o senador Aécio Neves, já um roteiro de trabalho que me fez confundir se o relator era o deputado Marco Maia ou o senador Aécio. Então vamos para o debate. O debate é o seguinte: a Petrobras, que a oposição tanto diz que luta e preza pelo seu nome e sua convicção nacional, ela ia ser fechada pelas lideranças do PSDB de alguns anos atrás, que chegaram a usar camisetas em público com o nome Petrobras. Não era Petrobras. Então vamos sim para o debate de quem tem paixão nacional. Desde a origem da Petrobras, que o povo brasileiro clama nas ruas
pelo direito de manter esta empresa viva e representante dos interesses da economia do nosso país. Peço silêncio. Muito bem. Vamos ouvir. Vamos aos números. Nós fechamos em 2002, como o deputado Caiado gosta de fazer uma avaliação mais completa da disputa política, então vamos para a avaliação da disputa política. A Petrobras fechou a sua capacidade comercial do ano de 2002 com 15 bilhões de dólares. Agora ela está em 104 bilhões. Então, onde é que está essa empresa que muitos pregam que estava à beira da falência? Não tem isso. Agora vamos analisar os fatos. A presidenta Graça Foster veio ao Senado, foi à Câmara, apresentou todos os números e nunca escondeu uma única palavra da verdade sobre isso. Pois nós vamos debater sobre o que é verdade e o que é mentira. Senador, você terá a oportunidade nesta CPI da gente fazer isso. Pô, muito bem, vamos ao debate. É o que nós queremos saber. Pô, muito bem, vamos para frente. É preciso saber que depois que o Brasil, sob o governo do presidente Lula, colocou um novo marco regulatório sobre o petróleo do Brasil, aí começou a guerra. Aí começou a guerra, foi neste momento. Porque o petróleo brasileiro impediu que as empresas americanas que viessem para a disputa do leilão do último que foi feito sobre pressão recusassem de vir fazer. Então, senhor presidente, está fazendo na mesa, tem muita Ciba? coisa. Eu não estou ouvindo. Estou no meu tempo. Não, é que eu não sei se ele está falando Deputado comigo. Ciba Machado, continua com a palavra. Ah, eu sou membro da mesa. Deputado, Não tem cadeira para mim no Deputado plenário. Ciba, por favor. Deputado Ciba. Vou já para lá. Deputado Desocupou Ciba, agora. fique à vontade. Deixa eu terminar Com a palavra, deputado Ciba. Então, sobre o marco regulatório, senhor presidente, a partir do marco regulatório, então entramos em uma disputa política nacional muito ruim. Muito ruim porque a gente viu situações de guerra que culminou com o Oriente Médio. O que aconteceu nos países ocupados pelo exército americano. Então não se encontrou a tal da bomba de destruição em massa, não se encontrou as armas químicas, o mundo inteiro ficou chocado com aquilo. A guerra que fizeram, fratricida na Venezuela, e uma tentativa que foi colocada de desprezar a Petrobras e dizer que a empresa estava quebrada. Então, por muito bem, esta CPMI tem que se focar no seu enunciado, onde é que está posto no requerimento que foi aprovado para a instalação dessa CPMI e o que está dito lá. Se nós nos fecharmos nessa situação, se nós nos vincularmos única e exclusivamente nessa situação, eu espero que em tão curto espaço de tempo, pela competência do presidente do nosso relator e de todos os membros desta comissão, nós em pouco espaço de tempo estaremos elucidando para o Brasil toda e qualquer questão que se fizer necessário sobre a Petrobras. Agora, querer tentar destruir a imagem dessa empresa para isso colaborar com o interesse dos petroleiros de outros países, nós não vamos concordar. Portanto, senhor presidente, estamos à inteira disposição desta comissão. Acredito na capacidade do nosso relator, que vai nos apresentar um roteiro de trabalho. Aqui não tem preguiça, aqui não tem tergiversação, e nós não vamos aqui nos esconder de trás de jogo nenhum da Copa do Mundo para colocar o nosso trabalho. Estamos aqui para trabalhar. Portanto, conte conosco, o presidente e o relator Marco Maia. Líder Embaçaí, com a palavra. Senhor presidente, primeiro cumprimentar a Vossa Excelência pela eleição e também manifestar a nossa confiança nos trabalhos que, por certo, serão dirigidos com equilíbrio e serenidade. Até porque, senhor presidente, nós estamos tratando de um assunto dos mais sérios, preservar, proteger a Petrobras, que é símbolo da nossa capacidade técnica e orgulho de todos os brasileiros. Me dirijo também ao relator designado, o ex-presidente da Câmara, o deputado Marco Maia, também a minha confiança, deputado dos trabalhos. Também, por fim, ao senador Ginhagelo, que assume a vice-presidência. Mas, senhor presidente, amigos todos aqui presentes, hoje é um dia especial, verdadeiramente um dia especial, porque ninguém podia acreditar, senhor presidente, que a base parlamentar da presidente Dilma, com mais de 400 deputados e senadores, permitisse a instalação dessa CPMI. Mas ela está instalada. As pessoas não acreditavam. Ela está instalada. Mas instalada por quê, senhor presidente? Porque são fatos contundentes, indícios, denúncias que estão aí de uma maneira muito intensa, inquietando a população brasileira. O que fizeram com a Petrobras deixa a população indignada. E hoje todos estão olhando não apenas para o plenário do Senado, para o plenário da Câmara, mas também para esse plenário. Portanto, a nossa responsabilidade, senhor presidente, é muito grande.
Dizer também, senhor presidente, que as pessoas, embora estejam assistindo à instalação dessa CPI, a grande maioria, a maioria esmagadora, não acredita nos resultados dessa CPMI. Eu acredito, sinceramente. Eu acredito porque aqui nós vamos ter uma oportunidade de fazer um trabalho equilibrado, apontar os rumos, as denúncias e dizer à população brasileira que nós, da oposição, queremos definitivamente que essa empresa saia dessa situação de grave constrangimento que ela se encontra. Faço apenas um reparo aqui às palavras do nosso companheiro deputado Cibá. Eu acho que aí, Cibá, tem muita animação e também tem muita fantasia em tudo que Vossa Excelência colocou. Sinceramente, a história não é essa. A história é diferente. E hoje aqui, senhor presidente, com essa maioria esmagadora que tem a base governista, eu não consigo enxergar, sinceramente, um senador da República, um deputado federal, trazendo obstáculos para a investigação de requerimentos como esses que foram apresentados pelo senador Aécio Neves. Quem poderá aqui negar a quebra do sigilo telefônico, fiscal e bancário de 4 empresas fantasmas? Fantasmas porque foram caracterizadas pela própria Polícia Federal. Ninguém pode negar esse tipo de investigação. Como também ninguém pode negar que estejam sendo quebrados os sigilos bancários dessas personalidades que participaram diretamente e causaram tanto mal à Petrobras. Mas, senhor presidente, abriu o sigilo do doleiro, do Cerveró, do ex-presidente da Petrobras, Zé Sérgio Gabrielli, e também do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto. E esse Cerveró, senhor presidente, esse Cerveró foi ele que apresentou naquela reunião fatídica em que a Petrobras decidiu, através do seu conselho, comprar a Passadina, foi ele que apresentou um resumo técnico e anos depois, ele foi afastado, penalizado. Mas penalizado como? Nomeado para diretor da Petrobras Distribuidora, manejando um orçamento bilionário. Foi assim que o governo do PT agiu e procedeu sob o olhar plácido da presidente Dilma Rousseff. Mas, senhor presidente, me dirijo agora ao senador Pimentel. O senador Pimentel colocou que o endividamento da Petrobras não foi custeio. Talvez não tenha sido todo para custeio, senador Pimentel, mas com certeza foi para despesa de capital, de investimentos como esse, a compra de Passadina, investimentos como a refinaria Abreu de Lima, que começou com um orçamento de 2 bilhões e acabou em quase 18 bilhões de dólares, dito pela própria Petrobras. Como também, senador Pimentel, me surpreende que Vossa Excelência traga aqui para esse plenário um fato que aconteceu no ano de 2001, passado 12 anos, senador Pimentel, do governo do PT, uma omissão completa. Nada se fez para investigar essa denúncia que Vossa Excelência traz agora. 12 anos se passaram. No mínimo, eu posso afirmar que houve crime de prevaricação. Porque não poderia jamais o governo do PT, sabendo dessa suspeita, ficar omisso tanto tempo e só agora trazer essa questão para o plenário. Deputado, e eu encerro, senhor presidente, estou encerrando para cumprir aqui a minha fala, dizendo o seguinte: a presidente Dilma participou como ministra das Minas e Energia, como chefe da Casa Civil e como presidente do Conselho de Administração de muitas coisas, negócios que trouxeram prejuízos à Petrobras. E eu encerro dizendo que a Petrobras, durante esse período, foi submetida a um verdadeiro processo de saqueamento. E essa CPI tem que fazer a investigação atendendo aos reclamos da sociedade brasileira. Invocando o artigo 14, senador José Pimentel, depois o líder Francisquinho. Senhor presidente, o processo da Repsol, que foi adquirida em 2001, até hoje o Poder Judiciário não o encerrou. Ele já teve a decisão de primeira instância, teve decisão em segunda instância, está no STJ, em segredo de justiça. E a CPI específica do Senado já requereu os autos desse processo. E a sentença declara de que a Petrobras teve um prejuízo de 2,5 bilhões. Da mesma forma, o afundamento da P-36, que matou, infelizmente, 11 trabalhadores, foi objeto também de ação de indenização
E há pouco tempo essa ação transitou em julgado e também deu um prejuízo de 2,2 bilhões de reais à Petrobras. E nós estamos discutindo exatamente a internacionalização da Petrobras, a aquisição de refinaria no exterior e as suas consequências. Francisquini, com a palavra. Presidente, o senhor já viu essa frase, presidente? Acabar com a corrupção é o objetivo supremo de quem ainda não chegou ao poder. Milor Fernandes. Quem parafraseou essa frase foi o seu Paulo Roberto Costa na agenda dele, apreendida pela Polícia Federal. É o fim da picada, né? O cara que meteu a mão no dinheiro público, preso como ex-diretor da Polícia Federal, como ex-diretor da Petrobras, vinha escrever na agenda dele que o objetivo supremo de quem ainda não chegou no poder. Ele estava rindo de alguém aqui, só pode. Talvez quem botou ele lá na Petrobras. Eu ia convidar até o deputado Cibar Machado, por exemplo, para vir ler comigo aqui o relatório do delegado da Polícia Federal, para ele entender, sair da mesa e vir entender aqui que ele criou uma ilha da fantasia, parecia conto da carochinha. Mas eu vou ler só um pedacinho do relatório do delegado que investiga a Passadina. Em linhas gerais, adentrando ao mérito do procedimento persecutório, a partir da compra de uma refinaria no estado do Texas, refinaria de Passadina, por parte da Sociedade de Economia Mista Petrobras, possíveis valores teriam sido enviados ou mantidos no exterior sem a respectiva declaração aos órgãos competentes. Como é de conhecimento público, a citada refinaria teria sido comprada por valores vultosos em dissonância com o mercado internacional, o que reforça a possibilidade de desvio de parte dos recursos para pagamento de propina e abastecimento financeiro de grupos criminosos envolvidos no ramo petroleiro. Acrescenta-se a isso, bem colocado pelo senador Aécio Neves, ainda no texto do delegado, apura-se a possível existência de uma organização criminosa no seio da empresa Petrobras que atuaria desviando recursos com a consequente remessa de valores ao exterior e retorno de numerário via empresas offshore. Ou seja, o especialista Youssef estava lá. E mais à frente ainda, presidente, ela diz que no inquérito em Passadina se investiga a atuação do Paulo Roberto Costa, lá da Lava Jato, também em Passadina, pois no período da compra de Passadina veio à tona que ele era membro do conselho da refinaria e da trading de Passadina. Ora, presidente, se isso não é indício suficiente para uma investigação que não seja conto da carochinha, como a gente está assistindo, eu não sei o que mais. Eu vou ser muito sincero, participei com Vossa Excelência, e nós todos sentimos o cheiro de pizza que foi o pizza sabor cachoeira. E, ao final, a decepção da opinião pública brasileira. Eu, por mais bem intencionado, e eu sei do trabalho do deputado Embaçaí, que vai tentar fazer com que essa CPI chegue a um resultado, eu não vejo resultado, aqui vai virar um embate político. Talvez o objetivo de alguns aqui seja simplesmente trazer perante a opinião pública brasileira as verdades que estão acontecendo, para que ela faça o julgamento político, eleitoral, e que o Ministério Público e a Polícia Federal possam acompanhar aonde a gente vai chegar. Porque o resultado final em relatório, eu não vejo um resultado que possa ser diferente de uma grande pizza chamada Petrobras, com X ou com S, como o Cibar queira chamar. Mas eu trago também, presidente, o indicativo do que vai vir nos próximos dias aqui, que não param de chegar papéis. Acho que não tem um funcionário da Petrobras de carreira, que são as pessoas decentes que conduziram nos últimos anos essa empresa, que não se revolta com o aparelhamento político que o PT fez no comando e dividiu. Paulo Roberto era chamado de holding, tamanha quantidade de gente que defendia a sua posição lá dentro da Petrobras. Holding de pessoas de alto poder aqui em Brasília. Mas eu chamo já o seu Paulo Roberto de polvo. Os tentáculos de corrupção dele vão se espalhar quando chegar aqui na CPI a cópia da Operação Lava Jato, da Operação Bidone e tantas outras. E a caixa de Pandora do PT, deputado Mendonça Filho, são 8 pendrives e 4 cartões de memórias apreendidas lá na casa dele, na Barra da Tijuca.
aonde nós vamos mostrar que o seu Paulo Roberto Costa, na bem engendrada operação que a Polícia Federal fez, tinha tentáculos não é só na Petrobras, não. Ele virou um mega consultor. A gente já tinha visto anteriormente o seu Palocci com as mega consultorias nesse governo. Agora nós vamos ter um grande escândalo que vai envolver a Copa do Mundo. O presidente pode anotar na sua lista aí. Pode anotar Furnas aí na sua lista. Pode anotar tudo aquilo que esse governo já acusou a oposição de ter feito. O feitiço virando contra o feiticeiro. Então, presidente, esperamos que nos próximos dias, requerimentos que vão ser apresentados de hoje para amanhã, que não tem nada a ver que saiu na mídia até hoje, possam trazer à tona e não ter o discurso do governo aqui dentro, dizer essa investigação é só da Petrobras. O que vier de corrupção que envolve o seu Paulo Roberto Costa, que comandou toda essa corrupção e foi apreendido pela Polícia Federal, não pode ser varrido para debaixo do tapete, presidente. Deputada Irene Lopes. Senhor presidente... Presidente, só para conferir se houve um esquecimento aí da minha inscrição. Não, é o próximo. Senhor presidente, eu tenho a impressão que eu me inscrevi antes da deputada Irene, mas não há problema. Eu também quero só consultar se meu nome está aí na lista. Está aqui já. Não, tá bem, obrigado. Senhor presidente, senhor relator, senhores e senhoras membros da nossa CPI. Eu acho que, de fato, o Brasil está mesmo bastante interessado em acompanhar esta CPMI. A Petrobras, todas as pesquisas apontam o sentimento de pertencimento do povo brasileiro em relação a essa empresa que, graças à oposição à época e aos trabalhadores da Petrobras, não teve o mesmo fim que outras tiveram, que foi a privatização irresponsável, tirando a soberania do país em diversas questões estratégicas fundamentais ao nosso crescimento. E, neste momento, eu acho que, para além das diversas acusações iniciais, com um sentimento tão claro de verdade, como se a CPMI não precisasse existir, porque todas as provas já existem, tudo já está dado. E não é isso que o povo brasileiro quer ver. Porque o povo brasileiro tem muita dúvida se esta CPMI é para investigar fatos, pessoas, consequências, ou se ela não passa de um palanque eleitoral. Isso o povo brasileiro não quer. Isso o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, não quer, e o governo da presidenta Dilma também não quer. É bastante sintomático que a gente inicie a instalação de uma CPMI já com pedido de impeachment. Isso não é próprio do debate claro e explícito e o respeito à credibilidade que a população espera ter nesta CPMI. Portanto, senhor presidente, acho que seria de bom tom que ouvíssemos o mais breve possível, após as inscrições feitas, a proposta do senhor relator, para que nós pudéssemos efetivamente ter uma ideia de prazos, prioridades, porque as pessoas aqui citadas já estão sendo objeto de oitivas na CPI do Senado, já foram à Câmara, já vieram ao Senado por mais de uma vez. Portanto, aqui ainda não se começou a fazer nenhuma negativa. Hoje, a bancada do PT já fez o protocolo de 70 requerimentos. Então, nós viemos aqui efetivamente para discutir o futuro da Petrobras, a credibilidade da Petrobras e o interesse que o povo brasileiro tem da Petrobras. E o nosso governo não tem medo de enfrentar este debate. Encerro lembrando a todos e a todas que estão nos assistindo que tem outras coisas ainda não ditas, mas que ao longo dessa CPMI ficarão claras. A busca da revisão do novo marco regulatório de concessão para o sistema de partilha que deu ao Brasil um nível de soberania sobre o seu potencial energético nunca conhecido na história do país.
E o segundo é a retomada clara, já posta, da ideia de fazer a privatização da Petrobras. Então, nós aqui viemos, sim, trabalhar muito. E o Cibá trabalha bem, tanto na mesa quanto em qualquer cadeira aqui. Isso não é objeto dessa CPI, não. Ok. Presidente, quem solicitou o impeachment da presidenta fui eu. E eu preciso esclarecer a dúvida da senadora, da deputada. Colocando no artigo 14, eu vou conceder a palavra a Vossa Excelência. Eu lhe agradeço. E é o último, é o segundo e último dessa sessão. Eu lhe agradeço, presidente. Palavra. Eu não fiz graça nenhuma. Eu não vim aqui participar da CPI mista para fazer graça. Eu vim aqui defender o povo brasileiro. Doa quem doer, custe o que custar, presidente. Eu mandei ao Ministério Público, primeiro mandei ao presidente da Câmara, que não quis aceitar por questões partidárias. Depois encaminhei ao Ministério Público e consta em ata hoje desta CPI o meu pedido de impeachment. A presidente é ré. Ela cometeu um crime de improbidade. Eu tenho o direito sagrado de representar o povo brasileiro. Não abrirei mão disto. Doa quem doer, presidente. Vou estar aqui brigando pelo povo brasileiro que está cansado de ver corrupção a todos os dias ser publicado na imprensa brasileira. A não ser que essa imprensa toda que esteja aqui hoje esteja mentindo para o país, presidente. A presidenta Dilma disse que faltou dados no relatório, mas ela assinou. Se ela assinou e sabia que estava incompleta, ela cometeu um crime de improbidade e deve ser punida. Qual é a dúvida disso, presidente? Que palhaçada é essa? Eu tenho absoluta consciência do que fiz e do que faço e defendo a nação brasileira. Eu não vim aqui para servir a Dilma, eu vim aqui para servir a nação brasileira, presidente. Muito obrigado.